Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus, esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra? E o texto que eu quero compartilhar está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Queridos, nós temos vivido dias difíceis, não é verdade? Temos tido aí um confronto entre Rússia e Ucrânia. E é interessante, queridos, que nesses dias nós, como Igreja de Cristo, precisamos levantar um clamor para que o Senhor tenha misericórdia daquele lugar. Nós sabemos que temos vivido os últimos dias. Jesus está voltando. Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, capítulo 25, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 21, nós vemos que o Senhor Jesus profetizou vários sinais que apontariam para o seu retorno. Mas é interessante, queridos, nós pensarmos que, devido a isso, nós não devemos orar pela paz. E é interessante que, refletindo sobre isso, veio à minha memória esse texto que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, um jovem pastor na época. Ele começa dizendo no verso 2, no capítulo 2, melhor dizendo, a partir do verso 1 assim: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. O apóstolo Paulo começa a ministrar o capítulo 2 de 1 Timóteo, mostrando a importância, queridos, da oração. E eu quero te convidar a orar pela Ucrânia, orar pela Rússia, orar para que haja paz, que o Senhor traga direcionamento às autoridades. E o interessante é que o apóstolo Paulo ele fala, olha, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ele nos chama, queridos, assim como ele convidou Timóteo e toda a igreja a qual ele pastoreava naquele período a estarem em orações, súplicas, intercessões, ações de graça em favor de todas as pessoas. E no verso 2 ele traz algo importante para nós. Ele diz: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Se nós pegarmos a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, ele também vai falar sobre a importância das autoridades e que elas são constituídas pelo próprio Deus. E o interessante é que aqui ele vai alertar sobre a importância de orar em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Você já orou pelo prefeito da sua cidade? Você já orou pelo governador do seu estado? Você já orou pelo presidente da sua nação, ao qual você faz parte? Você já orou pelo poder legislativo? Já orou pelo poder judiciário? Já orou pelo poder executivo?
O Senhor tem nos chamado, queridos, a orar pelas nossas autoridades. E nesse tempo isso tem aflorado ainda mais, onde nós vemos guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. Que você também possa orar pela Ucrânia, para que o Senhor traga misericórdia, para que o Senhor intervenha, traga livramento sobre aquelas vidas. Temos visto, queridos, cenas tão tristes e lamentáveis que precisam gerar no nosso coração o desejo de orar, o desejo de clamar por aquela nação para que o Senhor intervenha. Nosso Deus é o Deus do impossível. Mas o texto ele não para por aí. Ele fala, olha, na sequência do verso 2, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. É interessante, queridos, que o período do apóstolo Paulo, o início da igreja primitiva, nós sabemos que não foi um período fácil. Foi um período de intensa guerra, de intensa perseguição, mas o interessante é que o apóstolo Paulo, mesmo diante de tudo isso, ele diz, olha, orem pelos reis, orem por aqueles que exercem autoridade. E ele fala porque, olha, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Na sequência do verso 3 ao verso 4, ele fala sobre o desejo do Senhor de alcançar todas as classes sociais. Que possamos refletir sobre isso, queridos, que possamos sim fazer como o apóstolo Paulo tem nos orientado, orarmos por todas as pessoas, orarmos pelas nossas autoridades, aqueles que o Senhor tem constituído sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje e que possamos juntos, como Igreja de Cristo, clamarmos, orarmos, suplicarmos ao Deus de misericórdia a paz sobre a Ucrânia. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus.